De 22 de junho a 2 de julho de 2023, a Praça Velha é um dos palcos principais das São Joaninas. Este ano também fazendo alusão aos 40 anos da classificação de Angra do Heroísmo como Cidade Património Mundial da Unesco. Vamos conhecer mais detalhes sobre o tema e cartazes desta nova edição das Festas São Joaninas. Este ano, as São Joaninas são dedicadas a um tema de grande importância para o concelho angrense, para a Ilha Terceira, para os Açores e até para o país. Festejam-se os 40 anos da classificação do Centro Histórico da cidade de Angra do Heroísmo como Património Mundial. Umas festas que têm grande afirmação no exterior, levam à comemoração e divulgação da notoriedade que Angra tem para o mundo e que ganhou ainda mais expressão em 1983, com esta atribuição pela Unesco. Cláudia Cardoso, atual diretora da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, foi a responsável pela construção do tema da edição das São Joaninas 2023. Angra, a fênix vigorosa do Atlântico, vai mostrar a capacidade que Angra teve de renascer das cinzas e ultrapassar momentos difíceis. Existiram dois marcos históricos que não passaram despercebidos à Unesco e que fazem-se presentes neste tema que arranca as festas de verão. O primeiro é, desde logo, a crise da sucessão de 1580 e que marca um período extremamente importante da nossa história, que todos nós conhecemos devido, por exemplo, à Batalha da Salga e de tudo o que aconteceu nesse período. Como sabem, nós passámos nesta terra por períodos bastante conturbados, depois da invasão das tropas comandadas, digamos assim, pelos Habsburgos e que entraram pela zona ali da Salga, na nossa ilha, tentaram numa primeira fase entrar por ali e que em 1583 conseguiram realmente invadir a Ilha Terceira e nesse período seguinte, nos anos seguintes, de facto, Angra do Heroísmo, em particular, esta zona central, passou por momentos muito difíceis, em que praticamente as famílias que viviam aqui no centro histórico acabaram por ficar completamente subjugadas aos soldados que por aqui entraram, que em parte eram espanhóis, mas no fundo eram um conjunto de soldados mandados pelos Habsburgos e que juntavam uma série de nacionalidades que apoiavam precisamente essa família, que era, sem dúvida nenhuma, uma das mais poderosas, para não dizer a mais poderosa no mundo dessa altura. E com tanta destruição que aconteceu nessa fase, depois de tanta destruição que aconteceu nessa fase, depois de tanta morte, que também acabou por ocorrer fruto desta invasão e da forma como ela foi feita ao longo dos vários anos em que acabámos por ficar subjugados às tropas lideradas pelo rei Filipe I de Portugal e Filipe II de Espanha. Angra conseguiu de facto renascer das cinzas e isso acabou por dar origem a uma história e a um título de um livro que é conhecido por todos, do padre Manuel Luís Maldonado, A Fênix Angrense, e que se baseia precisamente nisto, na capacidade que Angra teve de renascer das cinzas, de ultrapassar os problemas, de sair de uma situação de completa destruição e de completa subjugação para, através, no fundo, da força do povo e da vontade do povo, da ação das milícias populares que foram fundamentais para se conseguir a rendição do castelo e para voltarmos, no fundo, a tomar o poder da cidade. E aquelas chaves que aqui estão no Salão Nobre são, de facto, um símbolo disso, o símbolo da entrega por parte desse poder que subjugava Angra, a Ilha Terceira, novamente aos angrenses. Angra foi capaz de recuperar e de recuperar ainda mais forte. Este foi o primeiro momento e é o primeiro momento em que
na própria literatura aparece o símbolo da fênix sangrense para, no fundo, ligá-la simbolicamente à Angra do Heroísmo. Depois vem o segundo acontecimento, bastante tempo mais tarde, e que é sobretudo o acontecimento que mais se interliga e mais, no fundo, influenciou, digamos assim, esta classificação, este reconhecimento por parte da Unesco de Angra do Heroísmo como património mundial. Falo, obviamente, do sismo de 1980, foi logo a seguir ao sismo e a todo o período de debate que se seguiu a esse momento extremamente complicado, extremamente difícil, extremamente destruidor para a Ilha Terceira, mas sobretudo aqui para o nosso concelho. Foi sobretudo depois desse momento e depois de uma visita feita por técnicos da Unesco à nossa terra que foi dado o primeiro passo para se iniciar este processo de classificação de Angra como património mundial. E, portanto, é mais uma vez, fica mais uma vez marcada na história, digamos assim, um momento fundamental e uma capacidade de recuperação e uma capacidade de afirmação de Angra no mundo que se segue a um período muito conturbado da nossa história, a um período de completa e intensa destruição. A classificação de Angra como património mundial não se liga apenas à riqueza patrimonial edificada, mas também à grande importância que assumiu na expansão marítima a nível mundial como porto de escala obrigatória, tendo em conta a sua posição geoestratégica no período dos descobrimentos. Com um simples slogan, vários significados estão aqui presentes, destacando a singularidade desta cidade em vários momentos da história. Junta-se a destruição ao vigor do Renascimento. Angra nunca baixou os braços e fez do sofrimento a sua força. O tema deste ano mostra a capacidade de superação do povo, principalmente no sismo de 80. Na nossa contemporaneidade, o sismo de 80 é um marco indelével. Eu era criança, outros que aqui estão seriam mais velhos, outros não existiriam ainda, mas todos nós ouvimos falar do sismo de 80. Há um antes e um depois do sismo de 80. A pergunta que se fazia: onde é que estavas no dia 1 de janeiro? E esta era a conversa trivial entre as pessoas. O que é que eu fazia no momento do sismo? Precisamente como eu digo, o antes e o depois. O ter sido capaz de ter sido arrasada às cinzas, ao mínimo possível, e ter-se reerguido é efetivamente, só por si, já muito valioso. Como se não bastasse, conseguiu obter a classificação de Cidade de Património Mundial. E é isto que aqui releva e é isto que eu vos trago e vos quero explicar. Isto para dizer que é difícil conter numa única frase tudo o que se pretende dizer. Eu tenho um texto que o explica, com certeza ser-vos-á disponibilizado, mas eu vou lê-lo porque também se percebe pelo texto o que pretendia aqui fazer. A 1 de janeiro de 1980, Angra foi arrasada por um violento sismo 7.2 da escala de Richter. Teve de reerguer-se qual fênix, a figura mitológica grega que renasceu das próprias cinzas, a pulso e assente na fibra da sua gente. E fê-lo de forma tão evidente e tão bem-sucedida que, passados apenas 3 anos, integrou a lista de cidades Património Mundial da Unesco. Do colapso devastador se alimentou a força do seu renascimento. Da poeira dos escombros se consumou a mais alta distinção. Neste ano em que se comemoram 40 anos sobre esta conquista, depois de ser reconhecida a sua resiliência e estoicismo, e depois de confirmado o heroísmo do seu povo, é tempo de celebrar a distinção dos outros sobre nós, de aplaudir a sua nobreza, de assacar as suas virtudes, de reconhecer de que fímbria é feita a sua têmpera. A terra de Violante do Canto e de Brianda da Pereira. Vivemos tempos difíceis, em que se desmerece o mérito e se endeusam medíocres. Mas cabe-nos reconhecer a virtude de habitarmos uma cidade-baía que não é apenas porto, mas que é deusa renascida, que é soberba na nobreza do seu casario, que aliás inspirou as ruas retilíneas da Baixa Pombalina e também São Salvador da Bahia, por exemplo. E na aristocracia do seu semblante renovado, embora seja uma aristocrata que levanta a roda do vestido para dar um pé de dança.
que sabe que a nobreza de caráter não se esfuma por se conviver com o povo no meio da festa. Angra é senhora, mas não é arredia. É distinta, mas não é arrogante. É resistente, mas não é implacável. Tem nos seus traços de velha senhora um sorriso gracioso de menina que lhe traz no regaço o prazer de ser gregária, de saborear a alegria de uma gargalhada e de saber acolher o forasteiro com renovada simpatia. Angra reergueu-se das próprias cinzas e é hoje vigorosa e moderna, oferecendo qualidade de vida aos seus munícipes e sabendo-se especial. Afinal, Angra sabe da profunda dor da destruição e conhece os meandros recônditos do sofrimento. Pedra a pedra, escombro a escombro, renovou-se. Da Rua da Sé ao Lameirinho, do Alto das Covas ao Pisão. Angra ostenta com orgulho a sua distinção, mas não é por isso soberba nem tola. Caminha a passo firme na certeza da sua galhardia, que a faz singular e distinta, que a faz capitalina e mundana, reservada e atrevida, aristocrática e popular, que a fez capaz de se reerguer e renascer da absoluta insignificância do pó e de manifestar o seu vigor atlântico num passo doble afinado ou numa varanda enfeitada. Angra renasceu e fez-se vigorosa como mulher sábia que é, devolvendo ao seu povo o amor que ele insistentemente lhe dedica. Ligar a comemoração da classificação à capacidade de ultrapassar dificuldades através do símbolo da fênix, elemento principal do cartaz. A fênix simboliza a capacidade de renascer de si própria, um ser frágil que tem vigor ao ponto de estar ao nível do pó e renascer das cinzas. Uma figura mitológica que remete para a renovação e encarnação. Uma ave que morre de velhice e incendeia-se para uma regeneração constante. A ausência de referências concretas sobre a aparência da fênix contribuiu para que o cartaz das Sanjoaninas, aliado à sua temática, pudesse ter um estilo visual mais livre, mas não menos elegante. O cartaz das Festas Sanjoaninas 2023 inspirou-se na Arte Deco e apresenta uma ilustração sobre o Oceano Atlântico, onde uma fênix volante renasce das suas cinzas, tal como Angra renasceu da destruição provocada pelo sismo de 1980. Na base do cartaz, apresenta-se a dicotomia entre a cidade arruinada, na sombra, e a urbe reconstruída, vigorosa, na luz. O cartaz traduz a capacidade de regeneração de Angra, representada pela fênix fogosa e depois empoderada pelo título de Património Mundial conquistado em 1983. As Sanjoaninas mostram assim a honra de Angra do heroísmo ter sido em 1983 uma das primeiras cidades a constar da lista de Património Mundial. As festas começam este ano um dia mais cedo do que o habitual, na quinta-feira, tendo em conta que no dia seguinte é já a noite de São João. A 22 de junho, os terceirenses saem à rua, mostrando uma vez mais o seu espírito festeiro e dando início às grandes festas de verão.